Tá. É missa de São Francisco, é 8 horas da manhã. Desculpa, Tá tchau. bom. Que dia? Que dia? Sexta Quarta-feira? que vem, sexta. Ah, Sexta, Sexta que vem é sexta-feira, outubro, dia 4. né? É 4 de outubro. É 4 de Pronto. outubro. Então, aqui, Bora. gente, eu não vou recapitular porque eu já recapitulei. Tá. A gente está falando do negative, falou do negative, com o verbo to be e com os outros verbos. Lembrando que o que está aqui serve para todos os outros verbos. No presente, né? Estou falando de presente. Uhum. Pronto. Aí a gente tem as questions, tá? Então, vamos lá. O nosso amigo verbo to be, ele é excêntrico, ou seja, tudo dele é diferente. Tudo dele é do jeito dele. Ele é uma pessoa que ele não gosta de ser confundido, muito menos de usar o que os outros usam. Então, quando eu faço uma pergunta em inglês, eu preciso dizer que aquilo é uma pergunta. Então, quando eu abro a boca ou quando eu começo a escrever, eu já mostro que aquilo é uma pergunta. Então, com o nosso amigão aqui, ele vai ser independente. Então, eu vou colocar o verbo to be no começo da frase. Coloquei o verbo to be antes do sujeito, é porque é uma pergunta. Depois do verbo to be vem o sujeito, ok? E aí, o complemento. Sempre no verbo to be vai ter um complemento, porque o verbo to be ele é um verbo que ele liga as coisas. Então, não tem como ele ficar sozinho, tá? Então, por exemplo, is she American? Uh, are you a teacher? Are they brothers? Então, não importa qual é o tipo de pergunta que eu estou fazendo. Se for uma pergunta de sim ou não, esse verbo to be vai lá para frente do sujeito. E a resposta em inglês, eu não posso só dizer yes or no. Você tem que ser bem certo do que você está falando. Então, se for yes, você vai usar o yes, o sujeito, opa, o sujeito e o Mãe, verbo acho que é a mulher, to be. é a mulher da Ok? Eu deixei. Então, se eu pergunto, is she? Eu vou colocar a resposta aqui embaixo. Is she American? Vou colocar yes, Só um sujeito she. minutinho, que eu já volto. Ok, is. Yes, she is. Se eu estou conversando com alguém, então eu estou perguntando, are you? Aí a pessoa vai responder dela mesma. Então, yes, I am. Ok? Se eu estou perguntando deles, yes, they are. Bom, tudo bem. Mas e se for negativa? Se for negativa, é a mesma coisa. O no mais o sujeito, mais o verbo to be, mais o not, que eu tenho que reforçar que é uma negativa. Então, lá onde a gente ficou com yes, she is, a gente vai então dizer no, she isn't. Ou se eu quiser falar por completo, is not. Mas ninguém fala isso, tá? Normalmente a gente diz a forma contraída. She's not. She isn't. No, I'm not. Ok? Ou no, they aren't. Bom, então aqui para fazer um resumo, verbo to be em perguntas de yes or no, ele se desloca para frente de tudo, para frente do sujeito. O resto eu copio igual, o resto eu continuo igual.
não há necessidade nem é permitido que a gente repita o verbo. Então, eu coloquei o verbo to be na frente, só coloco o resto da frase, certo? E na resposta curta, lembrar que a gente precisa dar essa ênfase. Então, yes, no, mas yes, she is, yes, I am, yes, they are, yes, you are. No, she isn't, no, I'm not, no, they aren't. Ok? Então, precisa dessa ênfase. Só que nem tudo são perguntas de sim ou não, porque a vida ela é complicada, certo? Então, a gente vai ver aqui as nossas palavras com WH. Então, a gente chama em Yeah. inglês de WH words. Opa, o que aconteceu aqui? Peraí. WH words, palavras que elas são usadas para fazer perguntas. Em português, existe um termo que é o pronome interrogativo, mas em inglês eles não são pronomes, tá? Todas as palavras de fazer perguntas têm o WH. Então, por isso que ela chama WH words, ok? Então, a gente vai. What, que é o quê? O where, que é onde? Who, que é o quem. Opa, quem? O where, Essa daí é o when, que, quem, quer dizer, não é aquela que a gente pergunta assim, qual é o seu nome? Essa já é o what's your que, name? o Não, outro é o pode ser o qual, o what pode ser qual também. Eu esqueci aqui, mas ele pode ser qual. Uhum. É isso que eu tava meio assim. É, ele pode ser. A gente vai usar para os dois, não tem uma específica. Ok? Que é qual? When, quando. Why, por quê? E o how, Hum, que embora tá invertida, também é uma palavra com a WH, que é o como. Gente, vamos Como? lembrar assim, ó. A gente traduz por uma facilidade de comunicação. Mas, às vezes é que nem o what. Eu traduzo como o quê, mas eu posso usar ele como qual, ok? Uhum. Lembrem-se que o cara que fala inglês, ele não tem uma tradução para português aqui, porque a língua, ela é um símbolo e ela é resultado das experiências daquele povo. Então, a tradução ela existe para facilitar a comunicação entre os povos, mas na real, nem sempre aquilo é exatamente aquilo, né? É que o que a Uhum. gente tem que pensar sempre é que naquela situação a gente usa aquela palavra. Quando eu coloco essas palavras, eu coloco a tradução e eu sempre falo, faz um post-it e coloca, porque a gente confunde mesmo o where com um when. Tem algumas outras que vocês ainda não viram. Então, eu sempre falo, faz um post-it, coloca, sei lá, no computador, ou no livro, ou na geladeira, no banheiro, no espelho do banheiro, eu não sei onde vocês vão colocar. Em algum lugar que vocês vão bater o olho sempre e vão lembrar, tá? Não que vocês vão usar aquilo toda hora, mas que você vai bater o olho e lembrar. Porque isso aqui você tem que decorar. Ok. Sabendo que eu tenho essas palavras, as perguntas que eu faço com essas palavras são as perguntas abertas, open questions. Então, o que que são open questions? São perguntas que eu não respondo com sim ou não. Quando eu pergunto What's your name? Você vai me responder com seu nome. Where are you? Onde você está? Who is that? Quem é aquela pessoa? When is the birthday? Quando é o aniversário? Why are you so serious? Por que você está tão sério? How? How do you make this? Como você faz isso? Então, são perguntas que que permitem a tua explicação, a tua resposta. Não são perguntas de yes or no e acabou. Eu tenho essas palavras. Peraí, o L não, onde é a sua casa? O Where L is your is, house?
Where is your house? É isso? Isso. Aí coloca Ou o você, is e o are. O is e é, o are. where is your house? Ó, Ah, o your, Ó, your. eu vou escrever essa como exemplo. um exemplo. Espera só um pouquinho. Prestem atenção. Quando eu tenho palavras com WH, minutinho, que ficou duas coisas aqui, ficou confuso. Pronto. Quando eu tenho palavras com WH, aí eu preciso manter elas como a primeira coisa na minha frase. As palavras com WH em inglês, elas não admitem uma palavra antes delas, tá? Então, como que fica a pergunta com WH? What, por exemplo. Aí eu vou colocar o verbo to be e eu vou colocar o complemento. Então, o what is your name? Isso sempre vai ser. Eu vou colocar esse exemplinho aqui para não ter que copiar toda vez. E vou deixar os exemplos embaixo. Então, para fazer uma question, tá aqui. Ok. Esta é a forma. Com todas as palavras com WH? Com todas as palavras com WH. Não importa o que for. Se for palavra com WH e verbo to be, eu desloco o verbo to be para cá para frente e eu coloco nessa ordem, certo? Sendo que a palavra com WH precisa ser a primeira coisa que a gente fala, a primeira coisa que a gente comunica. Pronto. Então, por exemplo, where is your house? Yeah, Ok. your. Where is Ah, your tá. Era house? esse your house. Eu tava tentando lembrar qual que era o your, agora eu já guardei na Your. cabeça. Ó, Yes. É, pelo menos eu fiz Ah, uma frase. uhum, complemento. ó. Who é assim que começa. Ai, quem? Agora vamos ver se a gente faz uma frase. Quem Who. é você? Quem é Who. você é O o, verbo to o, be. who is, who is. Quem é você? Você, eu não sei como que é o você. Ó. Isso, Who isso. are you? Lembra Ah, que o you, lembra do Ah, nosso amigo verbo to be? who O are you? you, ele tá sempre Ah, no é verdade. plural, né? Então a gente precisa usar o uai, are. Who are Deixa eu you? só copiar. uai. How are you? O que é que eu perguntei mesmo? Que eu Quem esqueci. é você? Quem, Quem é quem é você? você? Quem é você? E lembrando que o W tem a pronúncia do R. Uhum. Aí no who are Who. you? Who are Na you? verdade, o W a gente nem fala, né? Ele tá ali como fosse um apoio pro H. O som, esse som aspirado é o som do H. Ó, o som do Uhum. H em inglês é esse aqui. Entendeu? Ele precisa raspar na Mais garganta. uma Por isso que a gente diz hospital, hotel, ok? Então aqui quando a gente diz, pergunta. né? Então ele pegou Agora é o a Vânia que sonzinho. vai fazer uma pergunta. Agora é a Vânia Ok. que vai fazer uma. Ih, Quando? Vânia. Quando? When? Quando? Quando, Vânia? Faz aí uma. Vai, Vânia, agora ela Quando? te desafiou. Eu não deixava não, entendeu? Eu? Você, Faz aí. o when, eu já coloquei o É, when lá. quando, Quando When irá viajar? Quando quando, vai viajar? é, when is o aniversário? is your Aí, Is birthday? your is birthday? Yeah, birthday to you. Birthday to you. birthdays. Birthday, Where is your birthday? birthday.
Como que é essa? Quando é o seu aniversário, né? É, É. Quando é seu aniversário? lembrar sempre assim, gente. Para fazer a pergunta é só colocar a palavra com WH e o verbo to be e o complemento, tá? Uhum, beleza. Uai, Uai, sou, é lá de Minas Gerais. o Uai. som é, uai, o som é mesmo, é esse som mesmo. Uai, uai. Agora nós fizemos de todas, né? Só faltou uma. Como? Não, Como? falta o Como why. você... Why, por exemplo, why Ah, are why? you nervous? Por que você está nervoso? Why are you nervous? Why Aí, are you nervous? nervoso. Ah, Tá com nervos? tá nervoso, Você é? está nervoso? Como que E fala? aí? A gente... Why are you Why are you nervous? nervous? Então, mas a gente fala assim, você está nervoso? Só assim? Por Você está quê? nervoso? Por quê? Por É que você porque você está está, ó, Porque não perguntando, né? esquece do porquê. você... Esse Ah, porquê tá tá. errado. Peraí, gente, aqui é Why separado. are Em you português é separado. nervous? Why are you Ih, eu coloquei. nervous? Não, também, eu que errei. É separado. Na pergunta, o porquê é separado. Porque, porque está nervoso? Why are you Não sei. nervous? E o Ah, how? how How are you? are you? Como você está? How are you? É, how are you? Isso. Esse how Deixa, are you? Ele só tem, deixa só o tá para inglês saber que o como como aqui você é está? Só como tem de só essa comida pergunta? e como está. Olha, minha filha, você sabe que um dos motivos de eu não dar aula para estrangeiro é esse? Eles É muito entendem. difícil, porque quando você está ensinando a criança brasileira português, é uma coisa. Quando você está ensinando português para estrangeiro, é uma Pô, loucura. É uma loucura. dá um nó na cabeça. Dá um nó. E assim, para gente, as coisas que são naturais, É, eles começam a ver, por exemplo, como você viu agora, como de comer e como de maneira. Aí, e aí eles querem saber por quê. Você fala, é porque é, tem coisas que são porque são. Porque é natural, pra gente é natural, né? E aí para eles não é. Olha, não, gente, não eu é. realmente eu evito muito, já tive alunos estrangeiros, mas eu evito muito Aham. porque Não, muito aí que difícil. dá um nó na tua cabeça, né? Nem deles. Não, é muito difícil, gente. Para você ter uma ideia, eu dava aula, ela fazia aula todos os dias, ela era alemã. E aí, para depois da aula dela, eu tinha que ficar um tempo sem dar aula, sem falar, sem mexer em nada, porque eu ficava mentalmente era exaustivo. E a aula dela Imagina. era mais cara, né? Porque para ensinar Uhum. estrangeiro eu cobro Ah, mais caro. Mas, gente, aham. olha, era Meu terrível. Deus. Miserere. Ô, Juliana, mudando um Hum, pouco de assunto, só vou te perguntar uma coisa. Se eu quiser fazer, vamos supor que você falou assim, um texto que a gente vai fazer sobre a pessoa que assim fez a diferença, que faz a diferença. Pode ser uma pessoa que já faleceu, pode ser uma pode. pessoa assim que a gente conhece no mundo. Eu Em memory. Pode vamos ser qualquer. supor, pode ser uma pessoa que já faleceu que fez uma diferença, uma pessoa que a gente assim admira. É Pode, isso que eu pensei. pode, Tá bom. pode. Só que você vai usar o tempo presente, porque por enquanto a gente está trabalhando no tempo presente, mas não tem problema, né? Não Ah, tenta, por exemplo, colocar os verbos no passado, porque a gente ainda não viu isso, aí vai te dar nó na cabeça. Então, tudo bem, então não é tem melhor. problema que a pessoa já fez a passagem, mas Não, vocês. mas então eu vou pegar outra pessoa, então, Não, você melhor. pode pegar. A única coisa é, para não te dar um nó na cabeça, você usa o O agora, né? presente, o agora, O como se a pessoa presente. estivesse É como se aqui. ela Não tem tivesse, problema. é como se ela Como se ela tivesse com tivesse. você ainda hoje. Isso, Ah, sim. A exatamente. Dona Maria é fantástica, faz um bolo maravilhoso.
Ó, a Vânia e o Que bolo, ó, já maravilhoso. começou. Já começou a palhaçada de querer bolo nessa aula e a professora querendo emagrecer. Tá, Começou gente, eu já vi que vocês. nós vamos ter que fazer um encontro, viu, com os, como é que chama aqueles negocinhos que a gente, com os cupcakes. É, vamos. Delícia. Ó, Quando a próxima vez pronto. que vier em São Paulo, a gente combina. Bora. Isso. Tá. Beleza. Ok com o verbo to be, então aí a gente tem essas três situações, essas duas situações. Tem três Uhum. slides, mas são duas situações. Uma é a pergunta aberta, aberta, e a pergunta fechada, que é a pergunta que a gente responde com yes or no. Certo? É. Ok, mas a gente não faz a pergunta só com o verbo to be. Então a gente faz a pergunta com os outros verbos. Ok? Essa pergunta que a gente faz com os outros verbos, ela vai ser um pouco diferente, porque a gente não tem o verbo to be. Ai, gente, eu quero deixar um negócio certo aqui. A gente tem o verbo to be, não precisa de auxiliar, mas para todos os outros verbos no presente, eu preciso usar um amiguinho, que é o do, ok? Do. Então, para fazer a pergunta com os outros verbos é mais fácil ainda. Eu coloco o auxiliar do, coloco o sujeito, o verbo, e aqui nesse caso, se houver o complemento. Ou seja, para fazer uma pergunta com os outros verbos, é suficiente colocar o do no começo da frase. Do you like bananas? Eu e as bananas, eu sempre uso essa. Hum, como é que Ok? é? Deixa eu pôr esse aí para mim saber. Tá aqui embaixo, ó. Do you like É, bananas? eu Sim. gosto de banana, é isso? Eu É, gosto tô de te banana. perguntando, você Então, gosta? Em Você gosta português a de... gente só muda o tom, certo? Em vez de eu dizer você gosta de bananas, eu digo você gosta de banana? Ok? Do you like bananas? Ok? Então, uhum. para qualquer outro verbo, eu vou colocar outros exemplos contra ó. Do you live em São Paulo? Do you watch films? Do Do, do do you, you have a a friend? Ok? Sim. Do uhum. you work? Eu estou usando os verbos que a gente viu. Do you work na shopping? Do you have a, como, o que que é do you have? Have é o ter. Ter? Ter. Do you have a friend? Você tem um amigo? Do you have a friend? Eu coloquei aleatório, tá, gente? É só para ter todos os verbos que a gente viu aí. Tá. Do you Peraí, só um pouquinho. to the church? Eu gosto de ter esses negocinhos, porque às vezes a gente vai fazer qualquer coisa, escrever que nem os textos, aí a gente já sabe, né? É. E Então, se eu... lembrar, vou construir uma frase, vou construir uma question, a estrutura dela é sempre essa, tá? Porque em inglês as estruturas não mudam. Então, é o auxiliar e o resto da frase. É o auxiliar e o resto da frase. Quando eu uso os outros verbos, nada muda de lugar. Só lembrem que quando você usa o verbo to be, aí sim muda de lugar, tá? Nos outros verbos, ninguém muda de lugar. É só o verbo to be que é saidinho. Uhum. Aí embaixo é chuchu? Não, Chuchu. Church. Church. É igreja, Church. gente. Church. Ai, meu Deus, igreja? É igreja, Jesus. church. É, pronto. Agora não esquece mais. Nós somos da Ah, igreja. Church.
Church. Church. Essa palavra é Church. importante, É. né? Vou até colocar um Church. desenho aqui para você nunca mais esquecer dela. O texto você não vai mais esquecer. Church. Ah, Church. tá. Verdade. Church, church, church. A gente tem Church. que gravar essa, não é possível. Nossa, eu nem nunca imaginava que igreja era esse nome. Church, Church. Ó, vou church. colocar essa igrejinha aqui que ela é bonitinha. Pronto. Vai Ah, esquecer é mesmo. nunca mais, ó. Aqui, ó. Um Ó. churchzinho aqui, ó. Ai, que Pronto. bonitinho. Bonitinho. Tá aqui, pronto. Ó. Só eu lembrar É... do chuchu, parece Chuchu. chuchu. Ai, olha, Ed, não, não Chuchu. Church. esculacha, É não. o church. Eu É o nem sei church. como fala chuchu em inglês, porque eu odeio. Eu não gosto de Gente, chuchu. Eu Ai, eu detesto amo. vegetais, eu detesto. Nossa, será eu que amo tem chuchu chuchu com lá na ovos. América? Ó, Tem. Tem, Pô, mas é tem. como eu nunca precisei comprar essas coisas em outra língua, então. A única coisa que eu lembro, assim, que é incomum, né, é quiabo, que é okra. okra, okra. Okra. Você já foi para fora, Juliana? Você já foi na Já, Inglaterra? Ai, que legal. já, já. Então, eu nunca Eu precisei fiz uma comprar. O que que eu expedição. compro? Bananas, apple, ok? Tudo fácil. Chocolate. Agora, Chocolate. chuchu, me poupe. Ui. Bom, vamos lá. Mas as pessoas fazem as perguntas e a gente precisa responder, certo? Então, as Uhum. answers, a gente vai ter short answers também. Não basta. Do you like bananas? Você dizer yes. Não basta. Infelizmente, a gente vai ter que fazer o complemento. Então, quando eu pergunto alguma coisa e a resposta for afirmativa, eu vou dizer yes, o sujeito e o do. Yes, I Mas só, do. só o yes não é o suficiente? Daí tem que Não. falar. Você tem que colocar o yes, o sujeito e o do. Yes, I do. Yes, you Ah, tá. É. do. Ok? Yes, I do. É isso. Yes, I É. do. Por exemplo, aqui eu vou colocar vermelho. Peraí. O Sim, eu gosto, é mais ou menos isso. Sim. yes, I do. Só que você nunca pode repetir o Hum, verbo. Então, se eu pergunto para você, hum. Ei, Edna, do you like chocolate? E aí você vai dizer, yes, I do. E nunca yes, I like. Ok? Yes, I do. Ahn, se eu falar, por exemplo, do you have a dog? Yes, I do. Ok? Yes, I do. Sim. Mas como a gente não vive só de yes, o no vai ser da mesma forma. Então, eu vou dizer o no, mais o sujeito, mais o do, mais o not. Que aí, em vez da gente dizer do not, a gente faz a forma contraída. Don't. No, I don't. Ok? Ah, Então, tá. aqui, no. Eu tô colocando I, mas pode ser you, they, ok? Aí a gente responde no, 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 I don't. No, I don't. No, I Do you don't. like chocolate? No, I don't. Do you like fish? No, I don't. Ok? No, I. Viu, mames? Aí, só que em inglês tem uma coisa que se chama a marca distintiva da terceira. Peraí, gente. Eu me perco às vezes no meu teclado da terceira pessoa. O que é isso? Quando eu estou falando de he, she ou it, com todos os verbos no presente, eles ganham
um S. Ok? Então, quando eu vou dizer like para he, she, it, vai ser likes. Like. Vamos pôr roxo. Pronto. Quando usa he, she, it. Quando usa he, she, it. Então, likes. ah, Peraí, deixa eu mudar a cor aqui. Ai, gente, essa história de mudar a cor dá um pouquinho de trabalho. Espera só um pouquinho. Primeiro, terceiro. Quando eu digo love, vai virar loves. Ok? Quando eu Na digo terceira pessoa. work, vai virar works. Quando eu digo have, ele é irregular, aí ele vira has, tá? Acho que é o Uhum. único que muda totalmente assim. Nos outros, você acrescenta o S. She loves it. He likes bananas. She works at the church. Ok? Então, vamos lá. Essas são as afirmativas, tá? E por que que eu botei lá em cima? A marca distintiva da terceira pessoa. Porque não é plural. Ah, é esse cara aí, né? É singular. Só serve para he, she. Sim. Para Uhum. todos os outros verbos, eu vou usar o verbo na base dele, que a gente chama de forma básica ou base form. Eu anotei esses negócios aqui. A primeira pessoa tem a primeira pessoa, segunda pessoa, depois tem a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural, que a gente usa o will e o trim, fala, trends. Eu anotei esse negócio. Anotei. Exatamente. Então, aqui é importante montar as frases aí, lembrar que elas estão na terceira pessoa do singular. Para todas as outras, eu não uso esse é. Então, he likes chocolate. He likes. Aí He como é que a gente fala? loves, He he likes likes chocolate. 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 He loves, o que que ele loves? Loves, Swimming. amores. Ele ama. He loves swimming. É amor. Ele ama, É né? amar. Ele ama. É o verbo. He loves swimming. Tá errado aqui. Deixa eu ver errado. Loves. Ele ama. Nadar. Uhum. Eita, Ahn, Ivânia, mais um para a gente guardar esse. Tem dois M aí, é nadar. she works ahn, in a school. She works in. It has two colors. Ok? Lembrando, he para homens ou meninos, she para mulheres ou meninas, it para o que não é gente. É prédio, é E- cachorro, é sentimento, it. Ok? It O she. has two colors. Hum, Vejam, aqui eu preciso colocar esse S, mas para os outros não é para colocar. E para os outros, uhum, deixa sem o S. Bom, as regras são as mesmas. O que muda é que o auxiliar para he, she e it é o does e não o do. Então, a gente vai colocar lá, third person auxiliar,
que é o does. Aquele S do verbo, em vez de ficar no verbo, vai ficar no auxiliar. A ordem não muda. Ok. Do. A ordem não muda. Eu coloquei já aqui, ó. Does. Certo? Yes. She doesn't speak German. Ok? Então, aqui é na negativa. E se for numa question? Eu vou pegar, então vou usar na negativa. Vai ser o doesn't. Então, a ordem é a mesma, mas vai ficar assim. Sujeito, plus does, plus not, plus verb, plus complement. Aqui é minúsculo. O does not, você pode colocar contraído. Doesn't. Oxi, que coisa, gente. Eu não sei, olha, eu não sei nem onde eu bati com a mão, bati com a unha, acho. Esse 3 aí é na ordem aí que tá falando? Hum? Terceira pessoa. Ai, Third terceira person, terceira pessoa. É. Eu, tu, auxiliar, tu, ele. auxiliar dos. Eu, tu, ele. Ele. Ai, já tá calor de novo. Tá Ok? mais tranquilo. Então, Jesus, é isso. negativo vai ser desse jeito. Se eu for fazer uma question, é do mesmo jeito, a ordem não muda. A única coisa que mudou é que eu coloco das, coloco o sujeito, Mais coloco o verbo, e se mais tiver o complemento, coloco um complemento. Presta atenção. Quando eu uso. Peraí, Juliana, não apaga esse aí não, que eu tô quase Não, não vai apagar, terminando. não. Quando eu uso does, o verbo fica sem o S. Então vamos lá. Se eu vou fazer a negative aqui, deixa eu botar aqui de outra cor. Mais complemento. Este. Bom, não consigo deixar vermelho, o computador não quer me ajudar, vou colocar em preto mesmo. Ok? Por exemplo, she doesn't like um, sei lá, she doesn't like chocolate. Ok? Então, vejam que eu coloquei o S aqui, eu coloquei o S aqui. Então, ó, lá no verbo não tem S, certo? É como se eu estivesse distribuindo S's. Então, é um só por frase. Então, se eu uso doesn't, o like volta para sua forma básica, ok? Mesma coisa na pergunta. Does he like that woman? Does he like that woman? Então, aqui eu tenho a frase. Aqui eu já tenho S. Então, não vou colocar o S no verbo. É. Esse aí, do docent, ele tá junto, né? E tem o que é separado e está junto. Você pode falar O does like. not, mas ninguém fala does not. Normalmente eles falam junto, eles fazem essa contração. Mas você pode falar, não Uhum. tá errado falar. É que eles não usam, eles usam a contração. Doesn't. Dança. Deixa eu Muito colocar bem. esse só tô quase terminando aqui. Ok. Só falta o último aqui, já, porque eu já copiei. Terminar, né? Gente, hoje aconteceu alguma coisa no Sol, na Lua e nas estrelas.
O meu professor que dá aula, ele dá aula para uma outra turma enquanto eu estou dando aula para vocês. Perdeu a hora, o que é o apocalipse, porque ele nunca perde a hora. Vixe. Aí a Felícia mandou agora, perdi a hora hoje. Eu também perdi, gente, porque o Roberto com essa história de fazer o rosário lá de São Miguel, acordou 4 horas da manhã. Aí ele falou assim: Nossa, mas eu vou ficar aqui sozinho. Aí eu desci, né? Mas eu dormi. Confesso, eu não Uhum. consigo rezar 4 horas da Ah, manhã. eu também não. Deus que me perdoe, Uhum. não é para mim. Admiro quem consegue. Estou muito feliz que ele conseguiu. Ele ficou os 40 dias fazendo, né? Uhum. Vixe. Faço votos que ele faça muitas vezes na vida. Não é para mim. Sim. Mas eu desci. Aí eu dei uma dormidinha no sofá. Sabe que horas que eu acordei, gente? 6h20, com meu filho já pronto, dizendo: Mãe, a gente não vai para escola? Agora a Felícia Oh, perdeu fora. Certeza que isso deve ser alguma tempestade solar que está afetando o sono das pessoas. Meninas, eu acho, eu acho que com isso a gente reviu mais ou menos o que a gente viu até a unidade 6. Uhum. A gente vai retomar o livro, mas isso não significa que se vocês têm uma dúvida, alguma coisa, a gente não pode voltar na revisão. Então, esse Uhum. vai ser tipo um arquivo vivo. A gente vai salvando uhum. e a gente vai acrescentando folhas nele, certo? Então, vamos ter que revisar, sei lá, adjetivos. Aí a gente vai lá e revisa os adjetivos. Então, na próxima Uhum. aula, vocês vão fazer a apresentaçãozinha de vocês. Não Uhum. esqueçam, se você fez no caderno, tira uma foto, me manda e eu projeto aqui. Ah, você fez no computador? Também, manda para mim que eu projeto aqui, ok? Eu vou tentar fazer esse Ok. textinho esse final de semana. Vamos ver se eu consigo no domingo. É, consegue. E amanhã Consegue, eu já vamos vou dar conseguir. catequese, mas eu acho que eu vou conseguir sim. Tá? Vamos, ó, Então, tem domingo, segunda, terça, não é quarta? é só quarta. Só quarta. É, temos. Ok? Mesmo que tenha as Meninas, estrelas, o sol e a lua, mas nós temos. olha, a menina tá tendo tempestade solar, certeza, porque não é possível esse povo perder É, a hora desse jeito. Mas E eu ainda bem também, que né? pelo menos você conseguiu dormir, os seus filhos, né? Já estava pronto. Mãe, adiantou. tchau. Gente, Já faz